Pessoal, então esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu elaborarei acerca do coronavírus, da origem, das possíveis origens do coronavírus, do SARS-CoV-2, da Covid-19. E situando aquelas teorias, aquelas hipóteses acerca da origem do coronavírus mais esdrúxulas, como por exemplo a de um astrobiólogo que entende que o coronavírus ele possa ter a sua origem alienígena e ter viajado em meteoros atingindo a Terra nesses meteoros. Entretanto, quando se questiona como o coronavírus teria resistido à alta temperatura de entrada na atmosfera da Terra, ou então como ele teria resistido às radiações oriundas do espaço, se torna difícil aceitar essa teoria. Também, recentemente, há cerca de 2, 3 dias, pesquisando acerca das origens do coronavírus, eu me deparei com um vídeo bastante interessante, bastante educativo no YouTube, em que o autor do vídeo ele levanta a hipótese de que o coronavírus ele teria resultado a contaminação de humanos mediante o sexo do ser humano, de homens e mulheres, com animais, dentre os quais os caninos. À parte essas teorias, por assim dizer, incomuns, para não chamá-las de esdrúxula, as 3 mais aceitas, sendo que 2 delas são consideradas teorias conspiratórias, hipóteses conspiratórias, porquanto tudo que contraria a mídia, a erudita mídia acadêmica, é considerado conspiração. Quais sejam? A origem natural, a partir de animais, um animal vetor, que seria o morcego, e um animal hospedeiro, vários deles, cobras, aves, serpentes, cobras, dromedários, e o mais apregoado, qual seja o pangolim, que é uma espécie de tatu. E que desse pangolim infectado pelo morcego, ele teria migrado, pulado, infectado o ser humano. E no ser humano, em decorrência de um processo evolucionário, ocorreriam mutações que originariam essas características do SARS-CoV-2, da Covid-19, quais sejam alta infectividade, alto contágio e alta mortalidade. Isto posto, questiona-se o fato de que não existe de fato, mesmo o pangolim, relativamente ao pangolim, não existe um coronavírus de origem animal capaz de infectar o ser humano que apresente homologia com o SARS-CoV-2. Não existe. Mesmo o pangolim, que apresenta esse coronavírus, apresenta a sua glicoproteína na unidade conformacional, domínio RBD, capaz de se ligar na proteína, na angiotensina, na enzima receptora da angiotensina 2, esse coronavírus do pangolim também não apresenta homologia de 100%. Ressalto novamente, a despeito dessa região RBD de ligação a essa enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor para o SARS-CoV-2 entrar na célula, ser de 100% relativamente ao pangolim, não existe, mesmo no pangolim, no total do genoma do pangolim, uma homologia de 100% com o genoma do SARS-CoV-2. Isto posto, alguns autores dessa teoria, por assim dizer, conspiratória, eles levantam a hipótese de que essa origem natural, ela decorra do fato de ocorrer por parte da mídia acadêmica, com o apoio da mídia
jornalística, que usualmente repete sem muita reflexão o que a mídia acadêmica publica, esse pessoal dessa teoria conspiratória, eles levantam a hipótese de que essa origem natural ela tenha sido levantada, aventada para acobertar, de fato, um erro decorrente de um escape, de uma criação desse vírus em laboratório, em que essa criação desse vírus não foi devidamente avaliada referentemente ao risco que implicaria para a saúde pública o desenvolvimento desse potencial patógeno. Então, levanta-se essa hipótese de que o SARS-CoV-2, o coronavírus humano de Wuhan, ele possa ter sido criado em laboratório, por meio de técnicas de recombinação genética do DNA recombinante, em que ao RNA viral seria introduzida uma sequência sintetizada em laboratório de maneira, ressalto novamente, por meio do DNA recombinante, de maneira que os 4% que diferem o SARS-CoV-2 dos outros coronavírus seria uma construção humana. E a terceira hipótese é acerca do coronavírus como uma potencial arma biológica de guerra. A propósito dessa teoria, entendo que, considerando os primórdios, a origem da pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19, acometendo prioritariamente pessoas idosas com mais de 60 anos, não faz muita lógica o desenvolvimento de uma arma biológica para destruir um exército de idosos. Contudo, eu ressalto que no contexto atual, se o início dessa pandemia pelo SARS-CoV-2 apresentasse as características que ela apresenta hoje, essa arma de guerra, ela poderia ser possível, sim, poderia ser considerada. E é basicamente acerca dessas três teorias que eu apresento esse vídeo. Isto posto, tendo por base as três teorias preconizadas na mídia, seja ela acadêmica, seja ela jornalística, a segunda, ou seja, a propósito do desenvolvimento de uma arma biológica, considerando que o SARS-CoV-2 seria uma arma, poderia ser uma arma biológica, essa parece que pode ser descartada, considerando, ressalto novamente, não o contexto atual da pandemia, porquanto no contexto atual ela também poderia ser considerada. Entretanto, no contexto da origem dos seus primórdios dessa pandemia, ela acometeu a Covid-19, o SARS-CoV-2, primordialmente, prioritariamente, a população de idosos. Então, não é lógico você acreditar que uma arma biológica teria sido desenvolvida para destruir um exército de idosos. Com relação às duas últimas, natural e laboratório, ambas guardam relação com a origem da pandemia, relacionando-a com o mercado de produtos do mar de Wuhan. De maneira que em tela nós apresentamos o local onde essa porcaria começou, a Covid-19 começou, o SARS-CoV foi identificado pela primeira vez, qual seja na cidade de Wuhan. A cidade de Wuhan é uma cidade que se localiza de permeio a várias, é um centro ferroviário de integração de várias cidades da China, tais como Pequim, Xangai, Guangdong, Guangzhou, Changisha, Xi'an, dentre outras
cidades. E na cidade de Wuhan, mais especificamente, a pandemia ela foi identificada, associada com o mercado de peixes de Wuhan, ou seja, um mercado onde se comercializa não somente peixes, mas também animais, animais silvestres, fruto do mar, tais como cobra, tais como aves, o pangolim, dentre outros animais. E basicamente esse mercado de Wuhan, ele ocupa uma localização geográfica na cidade de Wuhan, intermediária, próxima a várias estações de trem e também ao aeroporto de Wuhan. Nas proximidades desse mercado de frutos do mar, de peixe, de comércio de animais silvestres de Wuhan, também se localiza o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, Virais e Infecciosas de Wuhan. E também a cerca de 100 a 150 metros desse Centro de Controle de Doenças Infecciosas e Virais de Wuhan. E a cerca de 13 quilômetros, mais ou menos, desse mercado de peixes, de comércios de animais silvestres, de aves, dentre outros animais, se localiza, a 13 quilômetros, se localiza o Instituto de Virologia de Wuhan, que acredita-se possa ter uma relação com esse escape do coronavírus, do SARS-CoV-2, do laboratório, para quem acredita nessa teoria da possível origem do SARS-CoV-2 em laboratório. Feitas essas considerações, a primeira das duas teorias mais aceitas é a de que o SARS-CoV-2, a Covid-19, ela tenha uma origem natural. E o vetor, a origem natural, seria o SARS-CoV-2 presente no morcego, identificado em cavernas que se localizam a cerca de 1.000 quilômetros da cidade de Wuhan. De maneira que o SARS-CoV-2 presente no morcego, ele contaminaria, ele infectaria animais intermediários, vários animais intermediários, vários animais silvestres, ele pode infectar, e desses animais chamados de hospedeiros infectados pelo SARS-CoV, pelo coronavírus presente no morcegos, o que se admite que seja o hospedeiro intermediário é o pangolim. E do pangolim, esse SARS-CoV teria migrado para o lado, infectado o ser humano, de maneira que no ser humano ele sofreria um processo de evolução, um processo evolucionário que originaria as mutações responsáveis pela infectividade mais acentuada do SARS-CoV-2 comparativamente ao SARS-CoV presente no pangolim, em outros animais silvestres e até mesmo comparativamente ao SARS-CoV-1. De maneira que, para que nós consigamos compreender a origem, tanto natural quanto de laboratório, a possível origem em laboratório, de uma criação em laboratório do SARS-CoV-2, da Covid-19, do coronavírus humano, é necessário que nós compreendamos ou tenhamos uma noção, mesmo que sucinta, rápida, concisa,
do trabalho desenvolvido pela professora Xi Zhengli, do Instituto de Virologia de Wuhan, conjuntamente com seus colegas, com seus pares, professores americanos, australianos, inclusive contando com com o financiamento da pesquisa, com a pesquisa da professora Xi Zhengli, tendo suporte da pesquisa, do financiamento da pesquisa americana. E, basicamente, a professora Li e os seus pares australianos e americanos, eles pesquisavam potenciais patógenos capazes de induzir doenças, infecções em seres humanos, dentre os quais a professora Zheng Li, ela, que é uma entusiasta da pesquisa do coronavírus identificado em morcegos, ela, quando comparou o RNA do coronavírus presente no morcego com o humano, ela encontrou uma homologia de cerca de 96% de homologia. De maneira que, tendo essa homologia de 96%, questiona-se qual seria, de fato, a origem natural do coronavírus humanos, porquanto 96% não é 100%. Contudo, levanta-se a hipótese de que o coronavírus presente no morcego ele possa ser o avô do coronavírus humano. E quando se compara o coronavírus identificado, desenvolvido no laboratório de virologia de Wuhan pela professora Xi Zhengli, se constata que há uma diferença em torno de 4%. 4% é a diferença entre o coronavírus identificado nos morcegos estudados pela professora Xi Zhengli e seus pares australianos e americanos com o novo coronavírus. E que essa diferença de 4%, apenas 4%, seria o responsável por essa infectividade e letalidade característica do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, que não é identificado, por exemplo, nas infecções causadas pelo coronavírus em morcegos ou então em animais intermediários, animais silvestres, animais contaminados, por exemplo, e comercializados no mercado de Wuhan. De maneira que, feitas essas considerações, também se levanta a possibilidade desse SARS-CoV-2 ele ter origem nesses 4%, que esses 4% que de fato explicam essa diferença relativamente aos outros coronavírus, poderia ter uma manipulação genética por meio, uma construção genética por meio da tecnologia do DNA recombinante, de maneira que nessa pesquisa referentemente a potenciais patógenos, esses 4% poderiam terem sido introduzidos no coronavírus identificado em hospedeiros intermediários, tais como o pangolim. Essa é uma das possibilidades para essa possível origem em laboratório, cuja a outra explicação nós explicaremos em slides mais adiante. Isto posto, tendo se levantado a hipótese de que o coronavírus presente no morcego seria o avô do coronavírus humano,
passou-se a pesquisar quem seria o pai do coronavírus humano, ou seja, qual seria o hospedeiro intermediário entre o coronavírus identificado no morcego e o coronavírus identificado em humanos em Wuhan. De maneira que passou-se a pesquisar essa possibilidade. E ao se fazer isso, se pesquisaram vários animais contaminados pelo coronavírus de morcego, de maneira a promover uma análise comparativa desses animais, dentre os quais cobras, serpentes, aves, o coelho, esses anfíbios e dromedários e esse animal aí semelhante ao tatu, o pangolim. De maneira que, ao se comparar chegou-se à conclusão que, de fato, o RNA do pangolim, referentemente ao sítio de ligação da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor para o SARS-CoV-2, no pangolim é idêntico ao humano, de maneira que passou-se a considerar que o pangolim, o coronavírus presente no pangolim, seria o responsável por essa migração, por essa infecção do pangolim para o humanos, e que em humanos, esse coronavírus oriundo do morcego que infectou o pangolim poderia sofrer mutações e determinar as características de infectividade e letalidade identificadas em humanos. Também é importante se ressaltar que, a despeito da homologia de 100% referentemente à unidade, ao centro conformacional S1, domínio RBD, de ligação da glicoproteína spike presente no coronavírus humano relativamente a essa mesma unidade presente na glicoproteína do coronavírus em pangolim ser idêntica, existem ainda diferenças relativamente ao coronavírus humano presente no pangolim, qual seja a área de clivagem. A área de clivagem é uma área, aquela área que se localiza entre as unidades conformacionais S1 e S2 de ligação à membrana plasmática, outros elementos da membrana plasmática, e S1 de ligação à enzima conversora da angiotensina 2. De maneira que essa região admite-se, essas outras regiões de diferença entre o coronavírus presente no pangolim e o coronavírus humano, que poderia ter uma origem em laboratório, porquanto, para se admitir o processo evolucionário, ele teria que ser um processo evolucionário lento, segundo a teoria darwiniana da evolução das espécies. E o que se tem constatado no SARS-CoV-2 humano, comparativamente ao SARS-CoV do pangolim ou do morcego, é que essas mutações elas têm se processado rapidamente. Então, essa velocidade nas mutações, ela fala contra o processo evolucionário e, consequentemente, contra essa origem natural a partir do pangolim.
com toda a vênia a quem discorda, como grande parte da mídia acadêmica certamente discorda disso que eu afirmo. Já a teoria preconizada de que o coronavírus ele teria origem a partir do laboratório de virologia de Wuhan, o escape desse laboratório de virologia de Wuhan, guarda uma relação com a proximidade do mercado de frutos do mar, de laboratório, comercialização de animais silvestres e outros animais, com duas instituições de pesquisa, qual seja o laboratório de virologia de Wuhan, que se localiza a cerca de 13 quilômetros desse mercado de frutos do mar de Wuhan, para quem é aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, seria como a distância do centro da cidade de Santa Maria até a Universidade Federal de Santa Maria. E a outra instituição, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade de Wuhan. De maneira que admite-se que, por uma falta de segurança na manipulação do coronavírus, no arquivo do coronavírus, em alguma dessas duas instituições de pesquisa, ter-se-ia escapado o coronavírus desse laboratório e infectado pessoas transeuntes por esse mercado de Wuhan. Também uma outra teoria que se levanta, além daquela já mencionada por nós, da construção dos 4% do RNA do coronavírus humano, que difere do coronavírus pesquisado pela professora Shi Zhengli, do Instituto de Virologia de Wuhan, qual seja da construção desses 4% por meio do DNA recombinante, técnica de engenharia genética do DNA recombinante, seria uma outra possibilidade, além dessas duas, também da proximidade desse mercado com esse laboratório, seria a infecção de pesquisadores durante a coleta desses exemplares, desses morcegos e, posteriormente, a manipulação do coronavírus nesse centro de virologia de Wuhan, contaminando os pesquisadores que, posteriormente, transmitiriam a infecção para seus familiares e daí se disseminar para a população. Contudo, é importante se ressaltar que tanto para a origem natural quanto para a origem do escape de laboratório, há questionamentos que podem vir ao favor dessas duas teorias, como também contrárias a elas. Nessas considerações finais, eu gostaria de tecer algumas críticas à teoria natural que é mais difundida pela mídia acadêmica, qual seja, que o SARS-CoV-2 ele teria origem a partir do coronavírus presente no morcego, que infectaria um hospedeiro intermediário, o pangolim, esse animal semelhante ao tatu, e que esse coronavírus do pangolim migraria, infectaria o ser humano e no ser humano adquiriria, por meio de um processo evolucionário, ou seja, de mutações, adquiria as características de infectividade, contágio e letalidade que caracterizam a infecção do coronavírus, do novo coronavírus, em humanos. A propósito disso, as críticas que eu faço são as seguintes: não existe na natureza qualquer
coronavírus de outras espécies que se assemelha, que apresente uma homologia de 100% relativamente ao SARS-CoV-2. Esse é o primeiro aspecto. Mesmo o pangolim, que apresenta o domínio RBD, ou seja, o sítio de ligação presente na unidade conformacional S1 da glicoproteína spike superficial ao coronavírus, ao SARS-CoV-2 humano, e que se liga no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, a despeito dessa homologia de 100% referentemente a esse domínio de ligação glicoproteína, enzima conversora da angiotensina 2, domínio RBD de 100% entre o pangolim, o coronavírus do pangolim e o coronavírus humano, existem no coronavírus humano, no SARS-CoV-2, no novo coronavírus, regiões que não são encontradas a mesma homologia referentemente ao coronavírus do pangolim. E uma dessas regiões é a região de clivagem central, aquela região intermediária entre o centro conformacional S1 e o centro conformacional S2 dessa glicoproteína superficial do SARS-CoV-2, ou seja, respectivamente, o domínio que se liga no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2 e o sítio S2 que se liga em outras regiões da membrana plasmática. Esse centro de clivagem entre esses dois domínios não apresenta a mesma homologia no pangolim. Também, quando se compara o coronavírus humano, o SARS-CoV-2, com aquele construído pela professora Xizeng Li, do Instituto de Virologia de Wuhan, há uma diferença de 4%. Diferença essa que poderia ser construída geneticamente por meio da técnica do DNA recombinante, de maneira a vir ao encontro dessa teoria da criação do SARS-CoV-2 em laboratório. Além do que, o possível escape desse vírus por questões de segurança, questões de armazenamento e de atenuação para arquivo desse vírus, problemas relativamente a isso poderiam propiciar o escape desse vírus, e considerando a proximidade também do Laboratório de Virologia de Wuhan e do Centro de Controle de Doenças Infecciosas da cidade de Wuhan, que também apresenta arquivos do coronavírus, poderia vir também ao encontro dessa teoria do escape do coronavírus do laboratório. Também, ao encontro dessa teoria, vem o fato de que poder-se-ia também admitir que pesquisadores, seja nas viagens de coleta dos espécimes de morcego em cavernas, em cavas que se localizam a mais de 1.000 quilômetros da cidade de Wuhan, bem como a manipulação do coronavírus em laboratório, infectando esses pesquisadores, e com a consequente disseminação e tendo como consequência a disseminação dessa infecção para a população, ou mesmo nas regiões do mercado de Wuhan, viria também ao encontro da teoria da criação de laboratório do SARS-CoV-2 e com o consequente escape.
Já em relação à construção de uma possível arma biológica, como eu menciono no vídeo, essa teoria não é muito lógica, porquanto os primórdios da origem do SARS-CoV-2, da Covid-19, acometeram prioritariamente pessoas idosas, de maneira que não é lógico você construir uma arma biológica para combater um exército de idosos. No mais, um grande abraço e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, continue assistindo, vou elaborar mais uns 2 ou 3 acerca desse assunto. E se você não gostou, talvez em um desses 2 ou 3 você goste. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para apresentar uma visão geral da origem do coronavírus e para você desenvolver o senso crítico acerca não somente do que é apregoado na mídia como o mais provável, qual seja a origem natural, como também essas teorias da conspiração atribuída pela mídia acadêmica, algumas delas podem até apresentar uma possibilidade bastante lógica. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.